Amém, irmãos? Então, estamos aqui para falar sobre a volta de Jesus. E o tema nessa mensagem, o título é O Rei está voltando. Quantos lembram daquele louvor? Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta, amém. E o meu nome irá chamar. Aleluia, Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando. E por que Israel, irmãos? Porque Israel é muito importante, tem um papel muito profético nas Escrituras, quando a gente fala da escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Que são o tempo do fim. Então, não só isso, não só Israel tem um papel muito importante escatologicamente falando, é um reloginho de Deus, né, apontando para as coisas do fim, muitos sinais são revelados na nação de Israel, mas também porque é o povo de Deus, inicialmente escolhido, né? Então, para nós, como cristãos, né, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Para nós, como cristãos, Israel tem muita importância. Quando Paulo está tratando da rejeição de Israel, lá em Romanos capítulo 11, o que ele fala? Se pela rejeição deles trouxe reconciliação para todo o mundo, que dirá quando eles retornarem? Trará bênçãos de vida e não de morte. Amém? Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Se pelo fato de Israel ter rejeitado a palavra do Senhor, o que aconteceu a partir dali? O evangelho começou a ir a quem? A nós, aos gentios. Então a partir, né, o Senhor não foi pego de surpresa ali, já era plano de Deus, mas a partir da rejeição de Israel ali, que a palavra chegou a nós. No João fala isso lá no capítulo 1 de João, versículo 11, se não me engano, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, amém? Você recebeu Jesus? Mas aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados, feitos filhos de Deus. Amém? Então, queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 24, né, conhecido como o sermão escatológico de Jesus. É um dos grandes discursos de Jesus no livro de Mateus. No livro de Mateus, Jesus tem 5 grandes discursos, 5 grandes pregações, e o sermão escatológico é uma delas. A mais conhecida acho que é o Sermão do Monte, lá em Mateus 5, né? Mas, então Jesus vai iniciar agora um sermão, uma pregação no capítulo 24 de Mateus, que vai se desenrolar pelo capítulo 24 inteiro, pelo capítulo 25 inteiro. Então, tudo que nós formos falar aqui vai ser à luz da escatologia, da volta de Jesus. Então, todas as parábolas que Jesus contar aqui vai ser apontando para o fim dos tempos, para a sua volta. Amém? Mateus, capítulo 24, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4, e Jesus respondeu. Então Jesus passa pelo templo, e esse texto aqui ele é correlato em Lucas capítulo 21. Então toda a passagem, principalmente nos evangelhos, que está em um lugar e em outros, nós temos que ler em todos, porque cada escritor pega nuances do que estava acontecendo ali. Então, Jesus está passando ali, junto com seus discípulos pelo templo, e eles chamam Jesus e falam: olha Jesus, que templo maravilhoso. Lá em Lucas está isso, né? Mostra que eles chamaram Jesus para mostrar a suntuosidade do templo. Olha que templo maravilhoso, Jesus. E Jesus responde para eles assim: olha, eu digo a verdade a vocês, que aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não vai ser derrubada. Aí a gente vê que depois, quando ele subiu o Monte das Oliveiras, aí eu imagino os discípulos se cutucando: caramba, o que isso significa? Como assim não vai ficar pedra sobre pedra no templo? E aí você vê que eles esperaram Jesus ficar um pouco sozinho ali, e alguns se aproximaram, os mais próximos, e falaram: Jesus. Então, aí eles fazem 3 perguntas para Jesus aqui no capítulo 3. E Jesus aqui ao longo de Mateus 24, ele vai responder essas 3 perguntas. Quando essas coisas irão acontecer? Que coisas? Não ficar ali pedra sobre pedra, o templo ser destruído. Quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da sua vinda e que sinal haverá do fim dos tempos? E Jesus, a partir do versículo 4, ele vai responder quando que o templo seria destruído, quais seriam os sinais do fim dos tempos e os sinais da sua vinda. Amém? Você está pronto
Então, glórias a Jesus. Então, eu não vou começar do versículo 4, eu vou começar do versículo 15, que é quando Jesus responde a primeira pergunta que eles fazem. Diga-nos quando acontecerá essas coisas. Que coisas? O templo ser destruído e não restar ali pedra sobre pedra. Vamos ler do 15 ao 22 de Mateus 24. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém lhe disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que está lá no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que está lá no interior da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ué, mas aqui não está falando da grande tribulação? Então vamos lá, vamos no texto correlato de Lucas capítulo 21, 20 a 24. É a mesma resposta de Jesus. E aí Lucas vai trazer um elemento adicional a essa resposta de Jesus. Quando, porém, vocês virem Jerusalém, que não tinha aqui em Mateus 24, Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Amém? E aí olha o versículo 24, cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quem? Israel. Até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, irmãos, aqui em Mateus 24, a gente está diante de uma dupla profecia. É importante a gente lembrar que em algumas partes da palavra de Deus, a gente tem, a gente sabe lá, o escritor de Hebreus diz que as coisas do Antigo Testamento apontam para o Novo. Então, coisas que aconteceram profeticamente lá no Antigo estavam apontando para Jesus, amém? No primeiro versículo do versículo 15 aqui, que a gente leu, olha o que Jesus fala. Quando vocês virem situado no lugar santo, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então Jesus está falando, vai ler Daniel. O que Jesus está falando especificamente? Daniel, capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Obviamente não vou entrar aqui para não embolar, a gente precisa de um tempo dedicado para isso, para falar, para não embolar nada. Então não é o propósito aqui também dessa mensagem gerar nem trazer nada, vãs discussões sobre tempos, eras e tudo mais, mas sim despertar a gente para a volta de Jesus e gerar temor no nosso coração, amém? Então Jesus está falando, olha, quando vocês viram o abominável da desolação sentado lá no templo, situado no templo, quem lê Daniel entenda. Aí quando a gente vai ler Daniel, sem entrar nas 70 semanas, mas o que Daniel foi revelado para ele? Lá em 500 e poucos antes de Cristo, né? Olha que tremendo. Daniel, ele recebe já, a escatologia começa lá em Daniel. Aí outros profetas também recebem sinais do fim dos tempos, Ezequiel, Zacarias, profetas que apontam para coisas que ainda vão acontecer, que nem aconteceram no nosso tempo. E aí lá em Daniel capítulo 9, quando ele vai falar lá das semanas que Jerusalém vai ser destruída, ele usa uma palavra e diz que o fim será como uma inundação. Ora, uma inundação, o nível, vamos imaginar que começa a entrar água aqui no templo, né? Ele começa em um nível baixo, ele vai aumentando progressivamente. Então Deus permite que situações, que ocorrências na história apontem para coisas futuras. Então, em 70 depois de Cristo, vocês lembram que Israel estava dominado pelo Império Romano, um general romano chamado Tito, ele vai destruir, ele foi incumbido de destruir e acabar com os judeus e com Jerusalém. Então, Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, ele até está no livro dele isso, ele relata que os cavalos dos romanos patinavam no sangue dos judeus. Foi feita uma carnificina ali com os judeus. Por quê? Porque eles queriam também roubar o ouro que tinha no templo.
Então o templo foi destruído ali em 70 depois de Cristo, o templo foi queimado, não ficou pedra sobre pedra. Vocês lembram que o templo era revestido de ouro? Lembra lá desde a época de Salomão? Então as folhas de ouro eram colocadas também entre as pedras, então eles tiraram as pedras também para se apropriar do ouro. Então de fato, em 70 depois de Cristo, isso se cumpre de não ficar pedra sobre pedra. Mas essa profecia que se cumpre em 70 depois de Cristo não é o fim da profecia. Está apontando por uma devastação maior que acontecerá na vinda de quem? Do anticristo. Amém? Então Jesus responde isso a eles. Olha, então quando isso acontecer, e aí em Lucas fica claro, né? Jerusalém estiver sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Isso já aconteceu em 70 depois de Cristo. O templo foi destruído, mas Jerusalém de novo vai ser sitiado. Jerusalém de novo, os seus inimigos vão cercar Jerusalém de todos os lados. A palavra diz de leste e do norte, né? Então ali nas nações do leste que a gente tem ali, Síria, Irã, Iraque, todo esse povo que justamente faz guerra com Israel, né? Vai vir cercar Israel de novo para destruir. Mas o profeta Zacarias também, muito profético, Zacarias 14, o último capítulo de Zacarias. Jesus, quando ele volta, e quando Jesus já está voltando com a sua igreja, com os santos, Jesus ele vai pisar fisicamente no Monte das Oliveiras. E a palavra diz em Zacarias 14 que o Monte das Oliveiras vai se fender no meio, vai formar um vale, e os judeus oprimidos, sendo destruídos ali por esses exércitos, vão se juntar debaixo das pernas de Jesus, e a profecia fala como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Então, os judeus ali é o remanescente que o Senhor guarda para ele. Romanos capítulo 11 também fala que o Senhor não se esqueceu de Israel, ainda que Israel, Romanos capítulo 11, versículo 4 e 5 ali, ainda que Israel tenha rejeitado o Senhor guardou que diz em Romanos 11, um remanescente, que vão reconhecer ao Senhor. Então Israel, para entrar no céu, vai ter que ser o quê? Igreja. Eles não vão entrar no céu porque eles são judeus, eles vão entrar no céu porque eles vão reconhecer a Jesus Cristo, porque essa é a única forma de entrar no céu e no reino de Deus. Amém? Então Jesus responde isso a eles. Isso acontece em parte em 70 depois de Cristo. Israel é devastada. E o que acontece a partir dali? Israel some do mapa, gente. Os judeus, o Estado de Israel acaba. Os judeus, acontece o que chama, né, até na história a gente estuda isso no colégio, né? A diáspora. Os judeus se espalham pelo mundo. Aí, você quer saber? Essa é uma das provas que Deus existe. Deus poupou um povo que foi aniquilado ali em 70 depois de Cristo, não tinha pátria, nação, até os dias de hoje. Eles sobreviveram, irmãos, 1950 anos, porque Israel só volta a ser Estado, nação, em 1948, com a resolução da ONU lá. Aí você imagina, irmãos, grandes potências acabaram, sumiram da terra. A Babilônia sumiu, o Império Medo-Persa sumiu, mas os judeus, eles são o mesmo povo, com os mesmos costumes. Se isso não for milagre, não for a mão de Deus, a promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que o Senhor fez a todos os seus servos, a linhagem de Jacó, é o que, irmãos? É milagre isso. Um povo que foi espalhado pelo mundo, o povo mais perseguido do mundo, todo mundo quis matar os judeus, foram massacrados aqui por Roma em 70 depois de Cristo, com Tito, espalhados pelo mundo. Como eu disse, Joséfo diz que os cavalos romanos patinavam no sangue dos judeus e ali também dos cristãos. A perseguição começa contra a igreja. Nero bota fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, e os cristãos eram usados como tochas para acender a cidade. Tamanha foi a opressão contra a igreja e contra Israel. Os alemães quiseram matar, todos quiseram matar os judeus, perseguindo os judeus. Israel volta em 1947, 48 ali, para sua terra ali na Palestina. Imagina o povo voltando depois de milhares de anos, centenas de anos, 1880, vou fazer rápido de cabeça aqui, 1880 anos depois Israel volta. Eles são uma potência mundial hoje, 8 milhões de pessoas, gente, dá 0,1% da população mundial, e todo mundo quer massacrar Israel, todo mundo quer matar Israel. Israel é perseguido. O que é isso, irmãos? Isso é a escatologia, o apocalipse acontecendo diante dos nossos olhos, porque a palavra de Deus, ela é fiel e ela se cumpre. Então, depois que Jesus responde essa pergunta, vamos lá para o versículo 4. Agora Jesus vai começar a responder a segunda pergunta deles: que sinal haverá do fim dos tempos? Versículo 4. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras.
Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os maltratarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É Jesus aqui junto com, repito, lembra de Lucas 21. Jesus aqui, juntando Lucas 21 com Mateus 24, ele dá várias pistas, vamos dizer assim, sobre o sinal do fim dos tempos. Eu quero passar rapidamente com vocês aqui. Primeiro, o que Jesus fala? Que se levantarão o quê? Falsos cristos, no Mateus 24, 5. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E Mateus 24, 11, falsos profetas. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Vocês lembram aí, quem é mais antigo, lembra da década de 60, um tal de Reverendo Moon, lá na Ásia. Ele se dizia o Cristo. Gente, milhões de pessoas acreditaram que ele era Jesus voltando. E não só isso, mas aqui no Brasil também tinha um maluco aí um tempo atrás, lembra um tal de Henrique Cristo? Lembra? Até na televisão aparecia. E as pessoas seguem. Mas isso é o quê? Isso já é o espírito do anticristo atuando. Então muitos, mas na verdade isso já é um problema desde o primeiro século. Desde a igreja primitiva, quando a gente lê Atos, a gente vê que já tinha gente vindo falando que era o Cristo, que era o Messias, que era o enviado. Vocês lembram, acho que uma vez Pedro e João estão ali no Sinédrio, e aí um homem sábio levanta e fala assim, olha, vamos soltar esses homens, sabe por quê? Porque assim como eles estão falando que eles são filhos de Deus, que são enviados pelo Messias, muitos outros já vieram antes deles. E o negócio, a seita deles acabou se desfazendo. Mas se eles estiverem falando a verdade, a gente pode estar indo contra o próprio Deus. Acho que está ali em Atos 4, 5. E aí, irmão, nós estamos até hoje aqui, glória a Deus. Não era mais um grupo de lunáticos dizendo, nós somos a igreja de Cristo, o edifício de Deus, amém? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Irmãos, o que hoje a gente vê na igreja, acho que eu comecei a ter consciência sobre a igreja, as coisas, a partir final da década de 90 ali. Obviamente muitos de vocês já têm, já tinham entendimentos lá desde a década de 80, alguns até talvez 70. Como, irmãos, que as heresias têm aumentado nesses dias, como que algumas teologias que vêm subverter o evangelho têm aumentado no meio do não só da igreja, mas da sociedade de uma maneira geral. Porque as pessoas, elas não querem Jesus, elas querem se sentir bem dentro de um clube, então começa a pegar a Bíblia, a distorcer. A gente teve aí um grande problema da teologia da prosperidade no Brasil, lembra? Final da década de 90 ali, e tal, tomo posse, é isso, e tal, dê, que Deus vai te devolver, e aí ninguém adorava a Deus, era só, se achegava a Deus como um caixa eletrônico, eu preciso de alguma coisa, então eu vou ali, se você não for rico, não for isso, você está em pecado, você lembra disso? Era um apelo disso, campanha daquilo outro. Então era um atributo só, era só o que Deus podia dar, só o que Ele podia dar, só o que Ele podia dar. Era só dinheiro. Muitas pessoas foram feridas, se afastaram achando que aquilo era o Evangelho, mas não era o Evangelho. Aí a gente tem hoje a nova teologia da prosperidade, que é o quê? O Evangelho coach, é o humanismo. Nessa pós-modernidade é o quê? O homem no centro. Você é o centro do coração de Jesus. Você pode continuar, vai lá, a graça está aí, é a hipergraça, é o coach, é o bem-estar, não tem mais pregação de confronto, de pecado, de arrependimento, é só o você vai vencer, vamos para frente. Estão isolando todos os outros atributos de Deus e focando em no amor, lá na misericórdia, mas Deus também é justo, então Deus tem justiça, a ira de Deus é tão perfeita quanto a misericórdia dele, a justiça de Deus é tão perfeita, faz parte da divindade, tanto quanto o amor, tanto quanto a misericórdia. Mas estão aqui anulando, isolando um atributo. E Deus se resume àquilo: amor, graça, misericórdia. E ainda aplica a graça de maneira errada. Romanos capítulo 5, Paulo explica sobre a graça. Romanos capítulo 4 e 5, ele explica sobre a graça. Aí, para não ter dúvida de que os romanos não iriam entender, ele começa já Romanos 6:1 dizendo: o que faremos então? Pecaremos ainda mais?
para que a graça aumente? Não, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo começa no capítulo 6 de Romanos falar para o quê? Em resumo, não abusar da graça. Mas é isso que tem acontecido no nosso meio. Agora, quando a gente olha, então assim, falsos cristos, falsos profetas, está ligado a algo chamado apostasia. Apostasia é o que? O abandono da fé, o abandono consciente da fé, deliberado da fé. Tenho consciência e eu abandono, não quero isso, eu rejeito o Senhor. Eu abandono consciente da fé. E aí quando a gente vai olhar as cartas de Paulo mais escatológicas são as cartas aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Quando a gente lê as cartas 1ª e 2ª Tessalonicenses, qual é o maior sinal da vinda de Jesus ali? A apostasia. É o que a gente vê hoje, né? Vamos atualizar a Bíblia, né? As pessoas estão, vamos atualizar a Bíblia, vamos reescrever a Bíblia. Irmãos, a Bíblia não precisa ser atualizada nem reescrita. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável. Agora, próximo sinal que Jesus deu. Só vou ler Tessalonicenses para contextualizar, versículo 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, não acontecerá o quê? A volta de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia, esse abandono consciente da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o mesmo que Paulo chama de o anticristo, amém? Agora, olha o que Jesus fala também no versículo 6, guerras e rumores de guerras. Agora, interessante é que a gente pode pensar, mas guerra sempre teve, falsos pregadores sempre teve também na história da humanidade. Então, né? Mas assim, Jesus ele compara ao princípio das dores. Que dores que Jesus está falando aqui? Dores de parto. Então, quem já ficou grávida sabe, quem é marido, quem já teve filho sabe. Passei recentemente, Marina chegou lá, meio-dia, com contração, levinha, para passar a dor, ela respirava, andava um pouquinho, respirava, aí demorava 7 minutos para outra contração. Aí vinha aquela dorzinha de novo, às 10h30 da noite, minha filha nasceu às 10h32, às 10h30 da noite, já não tinha mais intervalo quase, era só dor, era só grito e desespero. Então Jesus está fazendo um paralelo com as dores de parto, que assim como quando a mulher vai dar à luz, as contrações elas vão ficando não só menos espaçadas, como mais intensas. Então guerra sempre teve, mas as guerras estão ficando o quê? Menos espaçadas e mais intensas. A gente teve 2 grandes guerras mundiais em 1900, no século XX. Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Eu fiz uma listinha rápida de uma pesquisa minha aqui. A gente teve as 2 guerras com maiores grandes proporções. Primeira e Segunda Guerra, Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, a África eu nem vou dizer, porque vive em guerra, né? Então guerras civis da África, Guerra da Ucrânia e agora, antes de ontem, guerra Israel-Palestina. De fato, uma guerra declarada. O que é isso, irmãos? É o pano de fundo profético se desenrolando de que Jesus está voltando. Fome, Mateus 24:7, haverá fomes. Irmãos, mesmo o mundo sendo rico, a gente já clonou uma ovelha. O mundo já clonou uma ovelha, já foi para o espaço, né? Todo high-tech o mundo, desenvolvido, cheio de tecnologia, ainda há muita gente passando fome. Eu não curto muito, eu sei que alguns também não curtem a ONU, os relatórios, mas é uma amostra, né? Então, segundo o relatório da ONU, o último, de 2022, 828 milhões de pessoas, é o último que tem, né? Passaram fome em 2021. E se a gente pegar de 2019 para cá, é sempre um aumento, 20%, 10%, e assim vai. Milhões de pessoas, cada vez mais passando fome. Ainda que o mundo esteja rico, ainda que o mundo esteja se desenvolvendo tecnologicamente, a fome está aumentando. Isso é o que, irmãos? A profecia se cumprindo. Terremotos. Mateus 24:7, haverá fomes e terremotos. Os terremotos, irmãos, mais catastróficos. Aí foi uma pesquisa chata de fazer. Não estava junto no mesmo lugar, todas as informações. Mas depois você dá um Google lá e confere. Mas os terremotos mais catastróficos que aconteceram na história da humanidade aconteceram dos últimos 70, 80 anos para cá. Dos últimos 100 anos para cá. 1900 para cá. Depois, vocês entendem que depois que Jesus fala em Mateus 24:7 que haveria terremotos, a gente lá no século, alguns anos, eu não sei se foi no ano 60 ou foi no ano 600, desculpa.
mas teve uma erupção vulcânica lá, né, por causa do movimento de placas tectônicas, lá na Itália, o Vesúvio, e acabou com 2 cidades. Então você entende que já naquela época já começou a se cumprir diante dos olhos deles aquilo que nunca tinha se visto. Peru, maio de 70, mais 66 mil mortos, terremoto. Guatemala, 76, 23 mil mortos. 2001, Índia, 20 mil mortos. Irã, 2003, 31 mortos. Indonésia, aquele que teve o terremoto no mar que virou um tsunami, 227 mil mortos em 2004. Paquistão, em 2005, 80 mil mortos. China, 2008, 87 mil mortos. Haiti, 2010, 316 mil mortos. Japão, 2011, 16 mil mortos. Terremotos que morreram milhares de pessoas, mais de 1.000 pessoas, eu contabilizei, de 70 para cá, de 1970 para cá, foram 39. Sabe quantos antes de 1970? 7. Mais espaçado e mais intenso. Jesus está voltando. Outro sinal, aí, esse não está em Mateus 24, está lá em Lucas 21, lembra? Haverá grandes terremotos, epidemias, em outras versões diz pestes. Não preciso nem dizer o que nós acabamos de viver, e ao longo da história da humanidade, peste negra, tuberculose, gripe espanhola, AIDS, está presente até hoje essa pandemia, mais de 38 milhões de mortos no mundo, gripe suína, Covid, gripe aviária, gripe disso, daquilo, daquilo outro. O que é isso? A profecia se cumprindo porque Jesus está voltando. Perseguição aos cristãos, Jesus disse em Mateus 24:9. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. A perseguição aos cristãos tem aumentado a cada ano. Na África, principalmente na Nigéria, eu esqueci de trazer o gráfico aqui para vocês verem. É uma curva assim, irmãos, de morte a cristãos. No mundo, de uma maneira geral, mas na África está desesperador. Na Nigéria está desesperador. Tem uma milícia lá chamada Boko Haram, que estão matando as pessoas, matando os cristãos, igual na época de Paulo mesmo, arrancava para fora do culto, nega Jesus, não nego e tal. Mas Jesus disse que a recompensa deles, amém? A recompensa deles, de nós que não negaremos o nome dele, que seremos mortos, em Romanos e não em Hebreus, capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, a palavra diz que eles foram cerrados ao meio, que o mundo não era digno deles, e que eles muitos rejeitaram o escape, porque queriam glorificar Jesus com a sua morte. Eles rejeitaram, irmão, o escape, porque a palavra diz em Hebreus 11 que eles estavam buscando que uma pátria superior, uma ressurreição superior, uma pátria da qual o fundador e quem colocou os alicerces foi Deus. Perseguição aos cristãos aumenta a cada dia. E não só de matar, de abafar, de suprimir o culto, a liturgia. A China aproveitou o momento de pandemia, com a desculpa da pandemia, para fechar e tal os estabelecimentos e obviamente as igrejas. E aí desde então não abriu mais. O governo chinês decretou o fechamento de mais de 50% de igrejas. Eu fui agora à China a trabalho. O Espírito Santo colocou no meu coração: leve Bíblias. Fui a trabalho, levei Bíblias, 5 Bíblias para a China. Inglês lá, comprei as Bíblias e tal, não achei Bíblia em chinês. Gente, a gente tem que escrever Bíblia em chinês. Não tinha, levei em inglês mesmo. Cheguei lá, irmãos, é assustador de doer o coração de Deus chorar diante do Senhor. Irmãos, eu estou falando do aeroporto, eu estou falando de uma cidadezinha. Eu fui no aeroporto, livraria do aeroporto, entrei lá, uma menina me atendeu da minha idade mais ou menos, ou seja, uma pessoa jovem. Tudo bem, tentando ali no inglês, né, que eles são muito difíceis no inglês. Tem a Bíblia aí? Eu quero comprar uma Bíblia. A menina: Bíblia? O que é Bíblia? Irmãos, isso não aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes. Nas 2 lojas que eu entrei, eu quero uma Bíblia. Onde tem a Bíblia aqui? Na livraria. Bíblia? O que é Bíblia? É isso, irmãos. Isso é perseguição aos cristãos. As pessoas não têm nem acesso à palavra. Nem acesso à palavra. Aproveitaram para fechar os templos. Hoje, para você ter uma igreja, aí eu comprei as Bíblias, fui levar, né? Aí eu comprei sem saber, porque o Espírito Santo me falou em oração. Aí eu fui pesquisar a situação da China, eu não sabia que estava horrível desse jeito. Aí eu compartilhei com 2 amigos meus: pô, estou indo para a China, vou levar a Bíblia. Cara, você está maluco? E tal, você pode ser preso ali, se na alfândega. Eu falei: eu vou levar na mochila, porque se o guarda não parar, ainda dou para ele. Se for para ser preso, irmão, vamos ser presos por Jesus, amém?
Eu lembro que eu levei uma das Bíblias, eu levei para a Cidade Proibida, né? É o nome Cidade Proibida, mas não é proibido você estar lá. É a Praça da Paz Celestial ali. Teve um dia antes de voltar que a gente conseguiu fazer um passeio, a gente foi a Pequim, e aí eu levei na minha mochila 2 Bíblias para esse tal lugar. Era a Cidade do Imperador lá, a Cidade Proibida, que antigamente ninguém podia chegar perto, uma série de portões e tal. Aí eu tô com minha Bíblia na mão ali no meio da multidão. Aí eu cheguei para um cara lá, eu não sei se ele aguarda, se ele estava de uniforme. E aí eu cheguei com a minha biblinha lá, feliz para ele, Bíblia para te dar. Onde? Cara feia que ele fez para mim. Fiz uma cara, eu acho que ele reconheceu, porque ele olhou, ele falou, aqui não, a saída é lá, ainda me apontou a saída, tipo, vaza daqui, essa é a sua Bíblia. Amém? Mas o Evangelho, ele prevalece. A palavra de Deus prevalece. A perseguição, ela não pode, nunca parou a igreja, nunca vai parar a igreja. Porque existe uma palavra sobre nós. A palavra de Jesus de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja de Cristo. E entenda, quando Jesus fala das portas do inferno, parece, né, que a gente está sendo atacado. Não, irmãos, as portas, é que a gente está indo contra as portas do inferno. A igreja está avançando, nada vai parar o avanço da igreja. Esfriamento do amor, Mateus 24:12. Por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará, de quase todos. Irmãos, e Jesus está falando desse amor aqui, não é amor do mundo, não. As pessoas hoje lá do Hamas que mataram, não, são das pessoas de dentro, é da igreja. Jesus usa aqui no grego ágape, o amor ágape. Só quem tem amor ágape, é um amor divino, é quem conhece o Senhor. Então esse amor esfriará. Jesus está falando dos de dentro. Por isso que Jesus, quando voltar, ele vai retirar a igreja de dentro da igreja, a igreja para ele gloriosa de dentro da igreja. Que esses não sejamos nós, amém? Todos aqui vão subir, amém? Você tem fé nisso, convicção no seu coração? Jesus, ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Jesus fala, olha, o joio e o trigo, não, deixa ele lá, deixa ele lá. No último dia eles vão ser separados. Jesus vai colocar uns à direita, outros à esquerda. É o amor de dentro da igreja que Jesus fala. Eu falei até aqui domingo retrasado, quando eu preguei sobre crônicas lá, sobre adoração, como que o nível de leitura bíblica de frequência na igreja, da igreja americana, porque eles medem tudo, né? Como que está no pior nível desde 2011. As pessoas não estão lendo mais a Bíblia, não estão orando. Tirou a liturgia das pessoas, fechou a pandemia, acabou a igreja, tirou a liturgia, as pessoas pararam. Elas estavam convertidas a quê? A uma liturgia, uma denominação, uma placa, não a Jesus. O amor de muitos, mas não de todos. Amém? Você pode pegar o seu coração nessa manhã, mas não, Senhor, o meu não. O meu coração não, Jesus. O nosso coração não. Aumento do ódio e traição, Mateus 24:10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. O divórcio, irmãos. As pessoas dão o exemplo do divórcio, como ele aumentou, principalmente no período de pandemia. Então, em vez do diabo ir embora do casamento das pessoas, as pessoas estão indo embora do casamento. Não vou nem me delongar nesse ponto aqui. Último ponto que Jesus fala, Mateus 24:14. Pregação universal do Evangelho. Será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, a pregação, a expansão do Evangelho é um dos sinais. Então, virá o fim. Irmãos, começaram 120 no mesmo lugar. Hoje somos mais de 2 bilhões na Terra. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Ninguém vai parar a igreja de Jesus até Ele nos buscar. Aí Jesus vai responder a terceira pergunta, o sinal da sua vinda, da aparição dele. Pela hora eu não vou ler, tá, do 23 ao 31, porque eu quero focar na última parte da mensagem. 23 ao 31, Jesus vai falar o sinal de grande glória, que ele vai aparecer nos céus e vai recolher dos 4 ventos os seus santos. Depois você anote para ler em casa, amém? Ele dá o exemplo de assim como o relâmpago que sai do oriente e vai ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, amém? Ele vai falar sobre o sinal da sua vinda, um dia do Senhor, o dia que ele aparecer para buscar a sua igreja. Amém? E agora eu quero focar na segunda parte, que aqui que é o coração da mensagem. Entenda, lembra que eu falei que é um grande discurso de Jesus, é uma pregação de Jesus, começa em Mateus 24 e vai até o final de Mateus 25. Jesus, quando ele acaba de responder essas 3 perguntas, Jesus ele emenda uma sequência de 4 parábolas e uma exortação no meio, dentro da mesma pregação. Então Jesus até aqui estava falando sobre o fim dos tempos, sobre a volta dele. Então todas essas parábolas dentro da mesma pregação, do mesmo discurso, estão em qual contexto?
da volta dele. Eu já te adianto, parábola dos talentos, irmãos. Muitos aqui já devem ter ouvido, quem é mais velho de igreja, eu a vida inteira também. Talento, se você enterrar seu talento, você toca violão, aí você não toca na igreja, né? Deus tal, você não pode enterrar seu talento. Quem já ouviu isso aqui? Né? Quem já, você tem um talento para... Irmãos, primeiro, para começar, vou deixar do talento para lá. A gente vai chegar no talento lá, amém? Deixar lá no talento, não me empolgo falando dessa dos talentos, que eu acho que talvez seja a parábola de Jesus menos compreendida de todas. Então, entenda, Jesus está pregando sobre a volta dele, sobre o fim dos tempos, sobre os últimos dias, e ele vai trazer exemplos para o povo entender, e para a gente entender pela palavra, e ele vai trazer uma série de parábolas, que vai falar sobre o que, irmãos? Sobre o fim dos tempos. E aí Jesus começa, a primeira parábola que ele traz 4 parábolas ali, a parábola da figueira, a parábola do servo mau e do servo bom, né, do servo fiel e do servo mau, a parábola das 10 virgens e arremata com a parábola dos talentos. E depois que ele prega a parábola dos talentos, ele emenda no juízo final, que vai separar a direita uns dos outros. Nós tivemos fome e vocês me visitaram, eu tive fome, vocês me visitaram, eu tive sede, vocês me deram de beber. Ele vai arrematar com isso, depois das 4 parábolas, amém? Então vamos lá, primeira parábola, parábola da figueira, está no versículo 32 aqui do capítulo 24 de Mateus. Sendo bem breve, aprendam a parábola da figueira, quando já os seus ramos... Então, calma, entenda, Jesus explicou isso tudo. Eu imagino que a cara deles deve ter ficado meio assim, né? Tipo, guerra, um monte de guerra, tal. Deve ter... Então, calma aí, vamos lá. Aprendam a parábola da figueira. Vocês entenderam até agora? Então, calma aí, vamos lá. Meus discípulos queridos. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Jesus usa aqui a parábola da figueira. Ele diz, assim como vocês veem a figueira se transformando, né, chegando o verão, ela vai ficar bonita, cheia de flores. Então a primeira coisa que Jesus está falando é que vai ser visível. Amém? A volta dele vai ser visível. Jesus vai chegar reinando em glória nos céus e todo olho verá. Amém? João diz isso em Apocalipse. Todo olho verá, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Então vai ser uma volta visível. Amém? Então, primeira coisa, assim como vocês veem a figueira mudando as estações, você vê ela, vocês vão ver também. E esse vai ser um sinal. Agora, eu nem vou entrar nesse ponto aqui, porque muitos teólogos apontam que a figueira simboliza Israel, porque é a árvore mais importante, símbolo de Israel. Então, quando Jesus também está falando sobre a figueira florescer, está falando do ressurgimento, do renascimento do Estado de Israel. E aí bate com isso que a gente está falando, que em 70 depois de Cristo foi varrido da história, do mapa, não tinha nem mais um pedaço de terra para morar. E em 1948, volta todo mundo para casa com o seu pedacinho de terra e estão lá prosperando até hoje. Então, até se você for ver a imagem de satélite, Israel é um grande, 80% deserto. Né? E hoje, de fato, se você olhar a foto de Israel do céu, Israel floresceu. Plantações no meio do deserto, irrigação e tudo mais. Mas não vou entrar nesse ponto. Só passei por ele rápido, mas o fato é, Jesus quer dizer assim, olha a palavra que ele usa, assim como quando vocês virem todas essas coisas, que coisas? Essas coisas que ele acabou de falar, que a gente leu até agora, guerra, rumor de guerra, todos esses sinais, saibam que está próximo, às portas. O que Jesus quis comunicar com essa parábola? Que está próximo. Aí eu falo com você, que o seu coração queime nisso. Se lá, 2000 anos atrás, Jesus está dizendo que está próximo, quanto mais hoje. Jesus quis comunicar o quê? Que está próximo. E agora está mais próximo. Aí ele começa uma exortação. Entre uma parábola e outra, ele começa uma exortação que vai do 36 ao 44. Mas a respeito daquele de hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, só um parênteses aqui, não vou entrar no mérito de não passar essa geração, aqui do versículo 34, amém? Depois do papo para o café, mas essa geração aqui não é longe de ter um consenso que geração, certamente não era aquela geração de lá, daquela época, talvez não seja a nossa de 1948 para cá,
enfim, são aquelas vãs discussões de tentar ficar acertando, a gente não tem como acertar. O que a gente tem que fazer, irmãos, buscar a santificação, estar pronto a tempo e fora de tempo, para Jesus nos buscar, amém? Exortação, aí ele começa a exortar, mas a respeito daquele de hora ninguém sabe, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E esse versículo 39 rasga o meu coração. E não perceberam. Irmãos, que duro. E não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando 2 no campo, um será levado, outro deixado, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor de vocês virá. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Jesus está dizendo o que ele quer comunicar com essa parábola? Assim como foi nos dias de Noé, eles ficaram cegos com o quê? Com as coisas do mundo. Não tem problema em casar, em comer, em beber, em comprar e vender. Como Jesus fala aqui, eles estavam comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Não tem problema nisso, obviamente, mas o problema é quando as coisas dessa vida cegam a gente de que Jesus está voltando. E a gente vai vivendo a nossa vida como se sem propósito, sem pensar na volta de Jesus, sem se posicionar em relação a isso. Jesus está falando, vai ser como nos dias de Noé, até que veio o dilúvio, até que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Por quê? Estavam com os olhos aqui nas coisas, no projeto de amanhã, nas coisas materiais, e não perceberam. Que esses não sejamos nós, irmãos. O que Jesus quis comunicar com essa exortação? Que vai ser inesperado. Primeiro, Jesus quis comunicar que está próximo com a parábola da figueira. Aqui Jesus está comunicando que vai ser inesperado. Vocês não sabem a hora. Se soubesse, o pai faz parábola com o pai. Se o pai soubesse a que horas viria o ladrão, mas assim será a vinda do Filho do Homem. Vocês não sabem. Então estejam prontos, estejam preparados. Aí ele volta para outra parábola. Calma aí, eu quero que vocês entendam. É como se Jesus estivesse falando assim, calma aí, para garantir que vocês estão entendendo. Agora eu vou contar outra parábola para vocês. Aí ele emenda em outra parábola. E quando a gente vai ler, irmãos, a introdução de cada fala de Jesus é um discurso contínuo. Por isso que eu digo que todas as parábolas estão falando sobre a volta de Jesus. Amém? Aí ele fala, virá a hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel? Vocês sabem, né, que quem colocou o negrito aí em cima da Bíblia não foi Jesus, nem os pais da igreja, nem os... Amém? Isso é coisa da pós-modernidade, separar em capítulo, em versículo, colocar o negritinho ali, amém? Então não é porque tem um negrito que mudou o cenário, o discurso, é o mesmo discurso, amém? Fechei meu parênteses. Quem é, então ele acaba de falar, virá a hora que vocês menos esperam, aí ele já começa a parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Então, Jesus está, enfim, amém? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim como ele acabou de falar, bem-aventurado o servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente? A quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos. Está falando dos outros, do próximo, dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, está fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor está demorando, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, olha como que é escatológico isso aqui. Está dizendo de um Senhor que ele foi embora e deixou uns cuidando de outros, amém? Então assim, Jesus ele foi, mas ele vai voltar. Então, o Senhor deixou os servos cuidando dos outros. Então Jesus está falando aqui de que da nossa fé, que a gente professa, ser uma fé viva, e que a gente deve esperar Jesus como? Ativamente, trabalhando, cuidando do próximo, amém? Ativamente, não passivo, sentado, vindo culto, vou para casa, vindo culto, vou para casa, vindo culto, vou para casa, servindo os outros.
E o último versículo mostra a separação entre justo e ímpio. Jesus está falando sobre a volta dele, então é uma parábola escatológica. Aí ele continua. Aí vem a parábola das 10 virgens. Então, vou resumir, ela é grande, não vou ler ela aqui agora pela hora, mas basicamente, tradição da época, o noivo, no dia do casamento, ele ia até a casa da noiva, encontrar a noiva, e as damas de honra da noiva iam com as luminárias quando o noivo estava chegando próximo da casa, para eles entrarem, irem para o banquete. O casamento era na casa da noiva, eles iam para o banquete, depois entravam no carro e iam para o banquete. Aí Jesus conta uma parábola de 10 virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas elas dormiram, pegaram no sono, porque, e o texto diz aqui, porque o Senhor, o noivo, estava demorando. De novo, a mesma palavra se repete. A gente acabou de ler na palavra do servo mau e fiel, o meu Senhor está demorando. Então ele começou a comer e beber com os beberrões e espancar os seus irmãos. Então isso vai se repetindo dos talentos de novo, irmãos. A mesma palavra, porque o Senhor estava demorando e estava a demorar. Falando de um Senhor que foi, mas que vai voltar. Então, as 10 virgens. E o que faltou para elas na hora, das insensatas? Aí veio um grito: o noivo está chegando. Aí elas dão um pulo. Eles chamam insensatas, em outras versões a palavra mais certa é loucas. As loucas. Todos pulam, quando foi ver, elas não tinham azeite. E aí, o Senhor abre a porta, 5 entram, porque elas tinham azeite. Essas que não tinham começam a pedir: não, dá pra gente um pouco do seu azeite. Não posso dar. Não posso dar porque vai faltar para mim. Eu não posso dar algo que eu não comprei, que não é meu. E aí elas entram. E as outras vêm atrás. As outras vêm atrás: Senhor, Senhor, Senhor. Aí ele diz uma palavra muito dura: eu não conheço vocês. Entende que todas elas dormiram. Então o fato delas serem loucas não estava em dormir, estava em não ter azeite. Não ter azeite. Agora, o azeite, irmãos, ele é pessoal. O que a gente aprende aqui? Ele é pessoal. Ele não pode ser comprado. Ele não pode ser dividido com o que está do lado. O azeite pode representar muitas coisas aqui, mas o que eu creio aqui que seja o mais Jesus queria comunicar: o azeite representa a graça. Dá um pouco dessa graça. Nossa, é minha, eu não comprei, eu não posso dar algo que eu não comprei. É minha, pessoal, é só para mim esse azeite aqui. E a tocha, ela tinha que ser acesa de 15 em 15 minutos. O azeite tinha que ser completado, não acesa, completado o azeite de 15 em 15 minutos, mais ou menos. Então o que está representando aqui? Uma falta de constância. E aí o que aconteceu com elas? Gálatas capítulo 5, elas caíram da graça. E o que é cair da graça? É perder a essência da salvação e achar que é salvo por obras, porque faz, porque é bom, porque é bonito, porque é bonzinho. E não, a salvação é só em Jesus. Irmãos, é tão simples que é perigoso. Tudo que é simples é perigoso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo fala, a gente fala assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará. É simples, perigoso, porque é tão simples que a gente banaliza e não entende a profundidade e o poder que tem nisso. O que salva uma pessoa? Quem salva é Jesus, mas o que salva? O que salva alguém? Não é crer que Jesus é o Filho de Deus, não é crer que Ele veio, que Ele existiu. Obviamente que isso tudo vai estar em quem crê, em quem está salvo, mas o que salva alguém é reconhecer que a minha condição original era caído atrás do muro de inimizade, inimigo de Deus, como diz a palavra de Deus, e só Jesus teve a autoridade para me resgatar, para me comprar desse lugar. Nada que eu pudesse fazer me salvaria, nada que nenhum homem pudesse fazer, nada que nenhum dinheiro que você der para a igreja, nada que nenhuma obra que você fizer, nada que nenhuma boa obra, se você for bonzinho moralmente, o que for, nada salva alguém. Só a fé que Jesus foi suficiente para isso, só Ele, mais ninguém. Isso salva. Essa confissão de fé, a palavra diz em Romanos 10:10, se crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor,
dono de tudo. Dono de tudo. Justificados, pois, temos paz com Deus. Aí Paulo escreve em Romanos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados. É uma dívida impagável. Estamos diante de um tribunal, de um juiz que está dizendo: a sua dívida é essa, e você não tem como pagar. Ninguém tem como pagar. Se a gente se juntar, ninguém tem como pagar. Aí Jesus entra no tribunal, pega a dívida, está pago, está aqui, ó. E aqui o escrito de dívida, para não lembrar mais, eu rasgo. A palavra diz que Jesus rasgou o escrito de dívida. Então, quando eu entendo isso, que originalmente eu sou caído, inimigo de Deus, que o meu Deus original era o meu estômago. Efésios capítulo 2, vocês antes estavam mortos, não fisicamente. Que morte é essa de Efésios 2? Espiritual, vocês estavam mortos em suas transgressões e delitos. Mas graças a Deus por Jesus, por Deus que nos vivificou com Jesus. Eu sou salvo. Quando eu creio que Jesus foi suficiente, que só Ele pagou o preço, então isso salva alguém. Essa é a confissão de fé. Me dá um pouco disso aí, deixa eu ir na barra da sua saia. Não posso, é meu, é minha porção de graça. É minha, eu não posso transferir. Aí Jesus diz uma palavra: eu não conheço. Aí elas vão se esforçar, vão correr. Noivo, abre, Senhor, Senhor, Senhor. Isso é o que? Esforço, mostrando esforço. Senhor, Senhor. Aí Jesus diz uma palavra: eu não conheço vocês. E é um verbo diferente que ele usa de Mateus 7, quando ele fala: não, apartem-se de mim, vocês praticam mal, não conheço vocês. É um outro verbo aqui, que dá o sentido de ver, notar, discernir. Jesus está falando: eu nem noto vocês. Eu não estou discernindo vocês. Por quê? Porque vocês não aceitaram. Porque vocês não estão debaixo da minha graça. Jesus só enxerga aquele, quando ele vier como juiz, para buscar a sua igreja. É como o anjo da morte, lembra? Só vai enxergar aquele que tiver recebido a graça pela fé. Aí ele vai para a última parábola. O que Jesus está querendo comunicar aqui? Que é pela graça, não é por esforço. E que a gente tem que, o principal, vigiar. Ele acaba falando assim, vigiem. Portanto, versículo 13, arrematando a parábola das 10 virgens. Portanto, vigiem. Constância. Que a gente leu aqui em Mateus 24, vai se repetir em Lucas 17 ou 19. A perseverança, e Apocalipse 11, a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. A constância dos santos. É pela graça, mas eu respondo a isso. O Senhor me justifica, mas no processo da santificação eu tenho um papel de me separar, e Deus vai santificar tudo aquilo que está separado. E a última parábola, a dos talentos. Não é o violão que você toca e você não toca aqui no altar. Não é o teatro que você sabe fazer, o seu talento. Para começar, talento, irmãos, é uma palavra em português aqui, né? Talento. Aí olha como que a gente é meio doido. Talento, no original, ele é uma moeda, ele é uma riqueza, é uma grandeza financeira, que tem o nome de talento. Aí a gente pega, é a mesma coisa que a gente pegasse o nome dólar, que é uma moeda, uma riqueza financeira, e existisse dólar aqui no português, significasse um dom. A gente fala, tá vendo? O dólar aqui é o dom, né? Irmãos, o talento aqui não é o talento da língua portuguesa, o talento é uma medida monetária. Uma medida monetária, então não tem a ver com, é muito maior do que você saber tocar violão e não adorar o Senhor com o seu dom, com o seu talento ali. É muito maior do que isso a parábola dos talentos. E mais uma vez, o Senhor deu o quê? Riquezas. E foi o quê? Embora. De novo. Ele foi, mas ele vai voltar para quê? O que mostra a parábola dos talentos? Uma prestação de contas futura. Eu dei uma riqueza para vocês. E quando eu voltar, eu vou querer ver como vocês responderam a isso. O que vocês fizeram com o que eu dei para vocês. E o que é? Não é o violão que você não sabe tocar, é tudo, a sua vida inteira, a riqueza inteira da sua vida, todas as suas oportunidades de me servir, de estar na minha casa, de professar o evangelho, de dar tudo para mim, dar o seu coração para mim. Eu dei uma riqueza, a própria vida de vocês, eu dei na mão de vocês, para vocês viverem aqui. E como vocês responderam a isso? Eu vou voltar para prestar contas, para vocês me prestarem conta disso. Ele diz, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Quantos vão ouvir isso na porta, irmão? Você vê que é escatológico. O que ele fala para aqueles que responderam? Entra no gozo do seu Senhor. Está falando da volta dele. Você foi fiel no pouco,
Você foi fiel nesses 70 anos aí, nesses 100 anos aí que você viveu na terra. Eu vou te colocar no muito agora. Você vai para a eternidade comigo. Você vai me ver face a face. Você não vai conhecer mais em parte, como Paulo fala. Você agora vai conhecer como eu conheço vocês. Porque vemos como um espelho embaçado. Mas um dia o conheceremos, o veremos face a face. E resposta nós temos dado com a vida que o Senhor nos deu. E aí Jesus arremata depois, no 25, ele acaba de contar, acho que vocês entenderam, quase que ele fala isso. Ele vai falar do dia do juízo, separando os ímpios dos justos. E de novo ele repete, entra no gozo do seu Senhor. Jesus está voltando. Irmãos, em 2020 eu fui despertado para a escatologia, para o fim das coisas, para os últimos dias. Aí eu comecei a mergulhar em 2020, 2021, mergulhar, não conhecimento por conhecimento, para saber, ficar nessas discussões que, hoje tem muito, que às vezes as pessoas perdem o valor das coisas que ficam discutindo. Adão tinha umbigo, não tinha umbigo, né? Jesus é pré, é pós, enfim. Eu creio que é pré, assim como a visão da nossa igreja. Mas, irmão, sendo pré, pós, meso, seja lá o que for, esteja preparado. A santificação vai servir para todos. A gente tem que, né? Então, assim, a gente tem que se santificar. Sem santidade, Hebreus capítulo 12, sem santidade ninguém verá o Senhor. Como eu aperfeiçoo a santidade? 1 Coríntios capítulo 7, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Não tem mágica. Fui despertado lá em 2020, 2021, fui passando e tal, cara, sendo ministrado pelo Senhor, chorando, sendo transformado, confrontando o meu evangelho, meu estilo de vida, as minhas poucas ações pelo próximo, tudo isso passando, e aí, acho que 2022 eu saí um pouco dessa piscina aí, de escatologia, do fim dos tempos, dei uma distanciada. Aí, março desse ano, fazendo devocional em casa. Aí, nesse período da pandemia, irmãos, eu tive uma visão no meu devocional, assim, de uma maneira tão profunda, de uma mão girando a maçaneta, assim, ó. Foi o que me chamou naquela época, em 2020, para mergulhar nisso, foi essa visão da mão da maçaneta, assim. O Espírito Santo falando, eu estou muito próximo. Mas a gente acha que está demorando, a gente vai vivendo. Muito próximo. Aí, deu uma esfriada nisso. Março desse ano, acabamos de devocionar no nosso café da manhã e tal. Vicente já tinha descido da mesa, Marina começou a tirar a mesa. Quando eu fui levantar da mesa, o Espírito Santo falou assim, volte e leia 2 Timóteo. Mas, irmãos, de uma maneira tão clara, eu acho que eu caí na cadeira assim, ó. Volte e leia 2 Timóteo. Então eu sabia que Deus queria tratar algo, ou mostrar algo para mim muito específico. Comecei a ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, que são as últimas palavras de Paulo, né? Chegou ali no capítulo 4. Quando o Leandro falou hoje capítulo 4, eu falei, rapaz, capítulo 4, versículo 8, rasgou meu coração. Eu entendi porque que o Espírito Santo falou, sente e lê 2 Timóteo. Paulo diz assim, ele começa a falar que já está sendo derramado como oferta de bebida, né? Ele diz assim, a mim está reservada, 2 Timóteo 4,8, a mim está reservada a coroa da vida, a qual Deus Pai dará a todos, não só a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, e esse versículo, essa parte final do versículo 8, e a coroa da vida a todos aqueles que amam a sua vinda. E aquilo, irmãos, pegou um fogo no meu coração. Eu me voltei de novo para isso. Irmãos, nós temos que amar a vinda de Jesus. Nós temos que desejar a vinda de Jesus. Nós temos que clamar pela vinda de Jesus. Nós temos que pregar a vinda de Jesus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Como eu disse, o propósito do Espírito Santo com essa mensagem era despertar a gente para a volta de Jesus. Os sinais estão postos. Feche seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Vamos fazer uma oração aqui, mas não conheço a todos os olhos fechados. Eu queria perguntar se tem alguém que quer aceitar Jesus, ou quer acertar a sua vida com Jesus. Amém. Todos os olhos fechados. Amém. Mais alguém quer aceitar Jesus ou quer acertar a sua vida com Jesus? Essa mensagem me acordou, eu preciso endireitar os meus caminhos. Eu não quero estar dormindo, eu não quero estar sem azeite. Amém. Todos os olhos fechados, eu peço que
Todos repitam essa oração juntos, junto com essa irmã que levantou a mão. Senhor Jesus, eu reconheço que só o Senhor é Deus. Eu reconheço, Jesus, que você é o Senhor. Eu reconheço, Jesus, que só você pode me salvar. Senhor, perdoa os meus pecados. Lava as minhas iniquidades. Faz tudo novo, Senhor, dentro de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. E me dê a fé e graça para percorrer os seus caminhos, até que o Senhor venha. Senhor Deus, nós oramos aqui como igreja, Senhor, crendo que o Senhor está aqui, que o Seu Espírito está no nosso meio. Deus, em primeiro lugar, nós oramos como igreja por essa irmã que levantou a mão, Jesus. Sustenta ela nessa caminhada, Pai. Senhor, eu não sei se ela está entregando pela primeira vez a vida, ou se ela está consertando os seus caminhos, Senhor. Mas ser com ela a Tua graça, Senhor, o Teu Espírito sobre ela, Senhor. Firma os passos dela nos seus caminhos. Que ela não se desvie, Senhor, para a direita nem para a esquerda. E que nós possamos vê-la, Senhor, lá no último dia com o Senhor, Pai. Nós declaramos, Senhor, que vai haver salvação sobre ela e sobre a casa dela, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, e agora como igreja nós oramos para que o Senhor desperte isso que foi falado pelo Teu Espírito aos nossos corações. Um amor pela Sua vinda, Jesus. Liga um fogo, Senhor, um maçarico no nosso coração. Que a gente desperte, Senhor, do nosso sono. Que a gente desperte do lugar que a gente está, vivendo a nossa vida, casando, comendo, bebendo, comprando, vendendo e dando em casamento, Senhor. Vivendo pelos dias aqui, esquecendo que o Senhor está voltando. Acorda, Senhor, a gente para o Teu propósito, Jesus. Nos firma nos Seus caminhos. Nos dê do Teu Espírito nesses dias, Senhor. Não, Senhor, retenha o Seu Espírito de nós, Pai. Que, Senhor, que os dons venham a ser multiplicados no nosso meio, Pai. Que a Tua graça, Senhor, venha a ser multiplicada no nosso meio. Que a nossa fé não desfaleça, Senhor. E nos faça íntegros, Senhor, nesses dias. Nos conduza à santificação, Espírito Santo, que é uma obra Tua. Nos conduza à santificação nesses dias, Pai. E nós cremos no Teu amor, na Tua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, meus amados, continuando a adoração ao Senhor.